O silêncio acolhedor da noite revela um jardim secreto repleto de boas memórias. As ondas do mar batiam suavemente nas pedras, como se abraçassem a costa da pequena vila. O céu escuro estava salpicado de estrelas, enquanto a brisa trazia consigo o perfume do sal e do mistério. Clara, uma artista de espírito livre, vagava pelas ruas em busca de inspiração, mas naquela noite algo diferente a chamava. Um sussurro no vento. Como se o próprio mar estivesse contando segredos esquecidos. Ela havia perdido sua avó, a mulher que a ensinou a ver beleza em cada detalhe da vida. A dor da perda a acompanhava, pesada como um manto. Então, ao passar por uma velha cerca coberta de trepadeiras, Clara notou uma abertura. Um impulso a levou a entrar, mesmo sem saber o que poderia encontrar do outro lado. Seu coração acelerou quando ela atravessou a cerca e se viu diante de um jardim secreto. Alucinando, Clara caminhou lentamente pelo caminho de pedras irregulares, envolvendo-se naquela atmosfera mágica. Ela se abaixou para tocar as flores que pareciam responder ao seu toque, liberando um aroma doce. O que era aquele lugar? Um refúgio de lembranças, uma cápsula do tempo onde cada flor contava uma história da sua avó. Ao explorar, encontrou objetos esquecidos, uma caneta de chá com pequenas flores pintadas, um caderno repleto de anotações e imagens. Uma caixa de música que, ao ser aberta, tocou uma melodia nostálgica. Ao ouvir a música, um nó se formou em sua garganta. Ela se lembrou das tardes passadas, sentadas à mesa da cozinha, envoltas em risadas e histórias. Mas então, uma dúvida subiu à superfície como espuma do mar. Clara se perguntava: será que conseguiria viver à altura das expectativas da sua família? Ser a artista que todos esperavam? Ou se perderia entre as memórias que a ancoravam ao passado? O silêncio do jardim acolheu seus pensamentos confusos. As flores, os sons da natureza, tudo parecia encorajar a seguir em frente. Mas ainda assim, a sombra da dúvida persistia. Ela se perguntava: conseguirá realmente cultivar sua própria felicidade ou ficará presa a essas memórias que a fazem sentir saudade? O jardim, mágico e acolhedor, guardava os segredos de sua avó, mas também desafiava a Clara a encontrar sua própria voz. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos. Clara ainda estava perdida nos ecos da melodia, quando uma sombra passou rapidamente pela sua visão. Um sobressalto percorreu seu corpo. Ela se virou, tentando discernir o que tinha se movido entre as flores. O lugar era mágico, mas havia algo inquietante à espreita. Sentindo um frio na espinha, ela avançou um pouco mais, seus sentidos em alerta. O luar se intensificou, iluminando uma figura familiar próxima a um arbusto. Era uma mulher, alta, com cabelos longos e grisalhos. E um vestido esvoaçante que parecia ter saído de um conto de fadas. O coração de Clara disparou. Era sua avó, mas como isso era possível? Ela deveria estar perdida para sempre. Clara não sabia se estava sonhando ou se a dor da saudade havia se tornado uma ilusão. Vovó! A palavra saiu quase em um sussurro, um fio de voz entre o choque e a esperança.
A mulher viu-se lentamente, revelando um sorriso suave, mas nos olhos um brilho que Clara não reconhecia. Havia algo estranho, uma profundidade que a deixou inquieta. Antes que Clara pudesse se aproximar, a figura fez um gesto com a mão, indicando que não era o momento para se aproximar. Minha querida, a voz soou como um eco distante. Você precisa entender, eu não estou realmente aqui. O ar ficou pesado. Clara sentiu um nó se formando na garganta. Não, como? O que você quer dizer? As palavras escaparam sem controle. A avó olhou por cima do ombro, como se houvesse alguém mais. Clara seguiu seu olhar e viu a entrada iluminada por uma luz dourada. Uma porta que queimava, como se fosse feita de fogo. Temos pouco tempo, a mulher disse, sua expressão mudando de afeto para urgência. Você deve saber que nem tudo é como parece. Minhas memórias, nossas memórias, elas não são apenas lembranças felizes. Há segredos aqui, segredos que podem mudar tudo. O coração de Clara começou a acelerar. Segredos? Que segredos? Tentava conter a respiração, mas a pressão nos seus pulmões aumentava. O que você não me contou? O que está acontecendo? A figura hesitou. O jardim guarda mais do que você imagina. Ele é um refúgio, mas também uma prisão. Através dele, você pode descobrir verdades perturbadoras sobre sua família. Nós não somos quem você pensa que somos. As últimas palavras ressoaram na escuridão envolvente. De repente, o chão tremia. Clara sentiu um movimento sob seus pés, como se as raízes das flores se erguessem em resposta a um chamado. Vovó, o que está acontecendo? A sua voz agora era cheia de desespero. E então, a luz dourada da porta explode em uma onda de energia, empurrando Clara para trás. Ela caiu, batendo com força no chão de pedras, um tremor percorrendo seu corpo. A avó desapareceu na luz, e antes que Clara pudesse recuperar o fôlego, uma forte ventania começou a soprar, levantando folhas e pétalas ao seu redor, obscurecendo a visão. O jardim parecia lai, vibrante, mas algo estava errado. A música que antes era suave, agora se tornara um grito ensurdecedor. Clara lutou para se levantar, mas a força do vento a mantinha presa. O espaço tinha se tornado um vórtice, girando, puxando-a para o desconhecido. O que era esse lugar? O que estava escondido nas sombras do seu passado? Com o coração acelerado e a mente fervilhando, Clara percebeu que a luta apenas havia começado. Uma nova verdade se insinuava. As respostas estavam mais próximas do que jamais estiveram. Mas o custo poderia ser mais alto do que ela estava disposta a pagar. E naquele instante, entre o pânico e a revelação, Clara soube que nada seria como antes. Tudo estava prestes a mudar, e o que ela descobrisse a seguir poderia destruí-la ou libertá-la. O chão continuava tremendo sob seus pés, e a luz da porta dourada pulsava, como se quisesse engoli-la. Clara lutava contra a ventania que a cercava, mas seus olhos estavam fixos na figura que um dia fora tão familiar. "Vovó!" gritou, a voz se perdendo no caos. O som da música se intensificou, misturando-se a um lamento profundo que parecia vir das raízes mesmas do jardim. E então, numa fração de segundo, tudo parou. O vento se aquietou e o jardim voltou a ficar silencioso. Clara se levantou, atordoada. Onde estava sua avó? Ao olhar ao redor, uma sombra diferente se materializou, outra figura surgindo da penumbra. Clara a reconheceu de imediato. Era alguém do passado, alguém que ela esperava nunca mais ver. A tia Helena, a irmã da sua mãe, que tinha se afastado da família anos atrás. Clara. A voz dela era um sussurro, mas soava como um grito ecoando dentro de Clara.
Sua presença era como um peso no estômago. Você não deveria estar aqui. Mas minha avó? Clara sentiu o desespero crescer. Onde ela está? O que aconteceu? Você se afastou de nós e agora... E agora surge aqui no meu lugar secreto? A expressão de Helena era sombria. Você não pode entender, Clara. O jardim não é quem você pensa que é. Ele não guarda apenas memórias de amor. A adrenalina subiu. O que você quer dizer? O que está acontecendo aqui? Clara olhou para os lados. O ambiente mágico agora se tornava ameaçador. As flores pareciam observar, suas pétalas vibrando como se quisessem lhe contar um segredo desesperado. A tia Helena fez uma pausa, cercada por um halo de mistério. As coisas são muito mais complicadas na nossa família do que você imagina. O nosso legado, ele é uma maldição. Maldição? Clara sentiu o coração apertar, uma onda de incredulidade. O que você quer dizer? Sempre falamos sobre nossa herança de arte, de beleza. E se eu te dissesse que as memórias que você guarda não são apenas boas, que são manipuladas? Você não conhece a verdade e nem sabe o que herda. A voz dela era tão intensa que Clara quase esqueceu de respirar. A nossa avó, ela tinha um segredo, um pacto que se estendeu por gerações. O jardim, Clara, é uma prisão, uma ilusão. Aqueles que entraram aqui nunca saíram de verdade. Um frio percorria a espinha de Clara, uma sensação de que o chão poderia se abrir a qualquer momento. Você está dizendo que ela não está aqui, que ela fez escolhas, escolhas que afetaram toda a nossa família. Você não entende que ela guardou a verdade para proteger você? O que parece ser amor é, na verdade, uma repetição de dor. O olhar de Helena era cortante, revelando um lado que Clara nunca havia conhecido. De repente, a música voltou, mas agora era um grito desesperado. Clara sentiu a pressão aumentando em sua cabeça, como se o próprio jardim estivesse vivo e tentando contá-la. Eu não posso acreditar. Você deve estar errada. Deve haver uma maneira de entender, de consertar. Enquanto você continuar nesse caminho, Clara, tudo que você ama pode se perder. O jardim está se alimentando de suas dúvidas, de seus medos. Você precisa escolher. Helena se aproximou, seu olhar fixo nos olhos de Clara, como se tentasse fazer a conexão que sempre estivera perdida entre elas. Você realmente quer conhecer a verdade? Pode ser uma verdade que destrua tudo que você acredita ser bom. Um novo tremor percorreu o chão, agora mais forte, quase como uma resposta da terra ao dilema. Clara olhou para o caminho que poderia levar para fora, mas também para a luz que parecia brilhar não apenas atrás de Helena, mas dentro do próprio jardim. O que você quer que eu faça? A pergunta sujeitando-se à urgência. Helena hesitou, a tensão pairando entre elas como uma névoa pesada. A única maneira de quebrar o ciclo é enfrentar o que está escondido. O jardim tornou-se um vórtice de emoções e revelações, e naquele momento, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O que descobriria poderia libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Ela não sabia, mas uma coisa era certa: a verdade estava prestes a se revelar, e as consequências seriam devastadoras. Clara estava paralisada, o coração vibrando na mesma frequência das palavras de Helena. O ar ao redor parecia pesado, carregado de verdades não ditas. Como se o jardim estivesse esperando, respirando, aguardando. O pacto? Ela repetiu, a confusão moldando sua expressão. Do que você está falando? A tia Helena se afastou um passo, a sobriedade em seu olhar crescendo. Você precisa ver, Clara. O que mantém esse jardim vivo não é o amor, mas sacrifício. Aqueles que o habitam estão presos, e a sua avó, ela fez um acordo a um custo alto. Nesse momento, um novo tremor percorreu a terra sob seus pés. Clara sentiu uma onda de pânico a envolver,
porque ela não estava pronta para aquilo. Só quero entender a verdade, ela gritou, mais para si mesma do que para Helena. O chão vibrava, a luz da porta dourada piscava. E então, em uma explosão de som e luz, o jardim se transformou. Flores começaram a se agitar como se estivessem possuídas, uma onda de colorido macabro brotando em sua direção. Pedaços de terra se desprenderam, e uma folha seca se agitaram, levantando-se como se quisessem olhá-las de perto. As flores estavam gritando. Sussurros transformaram-se em gritos ensurdecedores, e Clara colocou as mãos nos ouvidos, tentando silenciar o horror. Foi quando uma figura apareceu no horizonte do jardim, contornada pela luz que parecia fluir como lava. Clara arregalou os olhos ao reconhecer o rosto. Era Júnior, seu primo. Mas o que era isso? O brilho em seus olhos não era mais familiar. Era uma mistura de dor e raiva. Clara! Ele gritou com uma urgência que perfurou o caos. Corra! O chamado tirou Clara do transe. Ela se virou para Júnior, confusa. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Não há tempo. Você precisa sair agora. Ele avançou, pegando em seu braço, os dois sentindo o chão tremer sob eles. Mas Clara hesitou. A minha avó, onde ela está? Por que você está tão alterado? A expressão de Júnior se aprofundou em angústia. Ela não pode ajudar você. O jardim não é seguro. Ele está mudando. As memórias estão se distorcendo. Eles estão voltando. E se você não sair, você também vai se perder. Antes que pudesse entender, Clara sentiu uma explosão de calor e, em questão de segundos, outras figuras emergiram do fundo do jardim. Eram rostos que ela conhecia, cada um mais desgastado e ferido que o outro. Eram membros de sua família, todos eles. Todos pareciam desconectados, como se caminhassem em um espaço que não conheciam. O olhar deles era como se vissem por ela, mas não a alcançassem. Isso não pode estar acontecendo. Clara sentou-se atordoada enquanto as figuras chegavam mais perto. Cada uma delas carregava olhar de dor, como se cada um deles tenha feito a mesma escolha que a sua avó um dia. O ar se agitou com a intensidade de suas memórias turvas. Elas eram prisioneiras, assim como suas emoções. Clara soube, naquele momento intenso, que tudo estava interligado. O que vocês fizeram? A pergunta escapuliu de seus lábios como um suspiro. A multidão ao redor começou a soprar em uníssono. As histórias de dor, de amor, se entrelaçavam, enfraquecendo o que havia lembrado até agora. Não podemos sair, precisamos da sua memória, da sua criatividade, Clara. Um eco protetor veio de uma voz familiar. Era a avó, ou uma ilusão dela. Clara percebia agora. Você é a chave. O passado não pode mudar. Você deve enfrentá-lo. Júnior segurou sua mão e, antes que pudesse pronunciar uma palavra de conforto, um som ensurdecedor cortou o ar. Um grito, também de sua avó. Clara, de repente, entendeu que talvez o verdadeiro horror estivesse de fato próximo. Porque o jardim estava agora repleto de sussurros desesperados, e em suas memórias podiam estar guardados segredos que não apenas mudariam o que ela acreditava sobre o passado, mas todo o futuro da família. A luz da porta se intensificou, quase como um chamado. Clara fixou os olhos na entrada, e a decisão cravada em seu peito. Ela tinha que escolher, mas até onde estava disposta a ir para encontrar a verdade. Cada respiração a empurrava para a saída. Mas o que deixaria para trás? E ali, rodeada por rostos conhecidos e ao mesmo tempo estranhos, Clara decidiu que precisaria enfrentar o que estava por trás do feitiço que unia todos ali. E o que quer que ela encontrasse poderia não ser apenas uma revelação, mas o eterno binding da própria maldição familiar.
Clara estava paralisada, o coração vibrando na mesma frequência das palavras de Helena. O ar ao redor parecia pesado, como se o jardim estivesse aguardando, respirando a verdade não revelada. Um pacto? Ela repetiu, a confusão moldando seu olhar. Não era possível que tudo o que soubera até então estivesse prestes a desmoronar. Helena se afastou um passo. A expressão dela se tornava ainda mais grave. Você precisa entender, Clara. Este jardim, ele não é apenas um lugar de memórias. É uma prisão. E a sua avó fez um acordo que afeta não só a vida dela, mas a de todos nós. As flores ao redor começaram a balançar, vibrando com uma energia. Clara sentiu um frio percorrer seu corpo. Uma onda de incredulidade. O que você quer dizer com acordo? Famílias não fazem acordos estranhos, não? Ela se lembrou então da história sobre o amor que sua avó sempre falara. Mas agora, esse amor parecia distorcido, como um espelho quebrado, refletindo a verdade. As figuras familiares começaram a se agitar. Os rostos distantes se tornavam mais próximos, mais agitados. Quase podiam tocar Clara. Não podemos ficar aqui, gritou Júnior, puxando-a, mas Clara estava presa, o olhar fixo em Helena. O que você quer dizer com maldição? Me explique. A tia hesitou, a tensão pairando entre elas. O pacto era uma proteção, mas também um preço. A sua avó não só trouxe a beleza ao jardim, mas também algo sombrio, uma dívida com que não podemos ver. Cada palavra cortava o ar ao seu redor. Então, em um movimento quase instantâneo, uma certeza rígida desabou sobre Clara. Aquelas figuras em torno dela, todos pareciam atormentados, não pelo afastamento, mas pelo que haviam escolhido esconder. Clara tombou a cabeça, sem saber como lidar com isso. Vocês? Todos estão aprisionados. Por quê? Por causa da minha avó? Ela mal teve tempo para processar a resposta, porque de repente a luz da porta dourada se intensificou e um grito ecoou no ar. Uma explosão de energia que reverberou nas flores. Clara observou, paralisada. E então tudo ficou escuro. O silêncio era ensurdecedor. Quando a luz voltou, ela não estava mais no jardim. Clara abriu os olhos em um lugar que parecia uma sala escura, repleta de fotos antigas de pessoas desconhecidas. O frisson no ar era diferente, mais pesado. E ali, entre as sombras, ela viu uma nova figura se contorcer. Era sua mãe. Clara! A voz dela chamou ao mesmo tempo em que um novo terror tomou conta de Clara. O que você está fazendo aqui? As palavras soaram como um eco de desgosto. Clara se levantou, o coração pulando. Mamãe, como você... Não estou aqui para você, Clara. Você não deveria ter vindo. Não deveria estar aqui. O desespero nos olhos de sua mãe cortou o coração de Clara. Você não tem ideia do que estava sendo guardado. O que você está falando? Clara gritou, tentando entender, mas a resposta nunca viria. As paredes começaram a tremer, fotos caíam e os rostos sorridentes se tornavam distorcidos, como se estivessem vendo não a sua família, mas uma realidade distorcida. Dor fervilhava entre elas. Você precisa ir, Clara, rápido! Se não, você será apenas mais uma. Você vai se tornar uma delas. A súplica da mãe era quase desesperadora, enquanto ela apontava de volta para um caminho escuro. Clara hesitava. Mas o que você realmente quis dizer com a maldição? Os ecos de sua voz reverberaram na sala, mas não houve resposta. Então, uma onda de terror dominou o ambiente. A figura de Helena reapareceu, agora um espectro de sombras. Você deve escolher a verdade ou a proteção, mas a proteção pode custar-se o futuro. Antes que pudesse processar tudo isso, a sala estremeceu, as fotos se transformaram em nuvens de fumaça,
e Clara gritou. Uma dor intensa atravessou seu peito, a verdade sangrando, e com aquilo tudo escureceu. Mas o último eco que ouviu foi o sussurro de sua mãe. Agora você tem que decidir. O que você quer realmente saber? Na escuridão, se viu sozinha, a mente turva com perguntas, as respostas caindo como dominós. E neste momento de dúvida e pavor, Clara percebeu que a escolha que tinha pela frente podia destruir ou revelar tudo o que pensou que conhecia. Clara estava sozinha na escuridão, seu coração pulsando com a intensidade das emoções. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, mas o que mais a atormentava eram as palavras de Helena. A decisão estava diante dela e a pressão a sufocava. O lugar estava mudando. A energia do jardim a envolvia como um manto áspero. E então, em meio à penumbra, uma luz ofuscante a atingiu. A luz cresceu e, de repente, Clara se viu em uma nova cena. Era como se tivesse sido transportada para um momento do passado. Um quarto espaçoso, paredes cobertas de papel de parede floral e o cheiro de chá fresco no ar. Sua avó, mais jovem, estava sentada à mesa. Risos e sussurros preenchendo o ambiente, mas algo não estava certo. A alegria era ensombrecida por uma ameaça invisível. Clara hesitou, mas um impulso a fez se aproximar. Vovó? Ela chamou, a dúvida misturando-se à esperança. A mulher virou-se e Clara sentiu um frio na espinha. O olhar dela não era doce, mas carregado de um peso que Clara nunca havia visto. Você não deveria estar aqui, Clara. Por quê? As palavras ficaram presas em sua garganta. O ambiente começou a mudar mais uma vez. As risadas se tornaram gritos e as paredes pareciam se inclinar, como se quisessem devorar os momentos felizes. Clara se sentiu puxada para a escuridão, a pressão nos ouvidos aumentando. A luz piscou, e ao olhar para o lado, ela viu a figura de Júnior novamente, agora mais próximo, quase desesperado. Corra! É uma armadilha! Ele gritou, mas algo em sua voz soou distante, como se não fosse ele realmente. Júnior! A palavra escapuliu entre seus lábios. E então, em um momento desconcertante, o que parecia ser uma onda de confusão se transformou em uma certeza aterrorizante. A verdadeira identidade de Júnior piscou em sua mente, como um flash. Clarity. Você não é ele, é? Clara sussurrou, o rosto dele mudando sob a luz. A imagem de Júnior se distorceu. As feições se transformando em algo desconhecido. Um ser sem forma. Eu sou tudo o que você teme. A voz agora era uma mistura de ecos. Clara sentiu a carne arrepiar-se. Eu sou o que você procura e o que você teme em você mesma. Ela recuou, a compreensão a golpeando como uma onda. Júnior tinha sido a ilusão, o que sempre estivera se escondendo sob a superfície. Era a sombra da culpa, dos medos, das memórias esquecidas. O verdadeiro Júnior estava preso no jardim assim como todos os outros. Não, não pode ser. A angústia estampada em seu rosto, e mais uma vez tudo virou uma versão turva do que estava. A sala se contorcia, as paredes cheias de rostos familiares, agora se transformando em máscaras. O jardim é você. Ela percebeu em um instante aterrador que o jardim não era só uma prisão, mas um reflexo dos segredos sombrios enraizados em sua própria família. As mentiras, os pactos, tudo estava entrelaçado como o próprio solo sob seus pés. O pânico crescia, mas a verdade era clara. Clara precisava encarar o que sempre havia negado. Ela tinha que confrontar sua própria dor. E antes que pudesse decidir o que fazer, o chão debaixo dela se rachou. E a imagem da casa de sua avó começou a se dissolver. Uma luz intensa surgiu do espaço, abrindo uma fenda para o desconhecido.
Clara! A voz forte de sua mãe novamente ecoou. Mas havia algo mais, um chamado visceral. Você precisa escolher o que você está disposta a perder. O ar ficou pesado. Clara estava à beira do abismo. A linha entre o verdadeiro e o ilusório se desvanecia. Com um último olhar desesperado para a luz que se aproximava, Clara percebeu que a resposta não estava em fora, mas dentro dela. O que ela escolheria custaria mais do que jamais imaginou. O que se tornaria ao explorar a verdade? E então, antes de Clara dar um passo à frente, tudo escureceu novamente. E a única certeza que restou foi o eco distante da pergunta: você realmente está pronta para enfrentar o que guarda seu coração? Clara estava sozinha na escuridão, seu coração pulsando com a intensidade das emoções. A voz de sua mãe ecoava em sua mente. Mas o que mais a atormentava eram as palavras de Helena. A decisão estava diante dela e a pressão a sufocava. O lugar estava mudando. A energia do jardim a envolvia como um manto áspero. E então, em meio à penumbra, uma luz ofuscante a atingiu. A luz cresceu e, de repente, Clara se viu em uma nova cena. É como se tivesse sido transportada para um momento do passado. Um quarto espaçoso, paredes cobertas de papel de parede floral e o cheiro de chá fresco no ar. Sua avó, mais jovem, estava sentada à mesa, risos e sussurros preenchendo o ambiente. Mas algo não estava certo. A alegria era ensombrecida por uma ameaça invisível. Clara hesitou, mas um impulso a fez se aproximar. Vovó? Ela chamou, a dúvida misturando-se à esperança. A mulher virou-se e Clara sentiu um frio na espinha. O olhar dela não era doce, mas carregado de um peso que Clara nunca havia visto. Você não deveria estar aqui, Clara. Por quê? As palavras ficaram presas em sua garganta. O ambiente começou a mudar mais uma vez. As risadas se tornaram gritos e as paredes pareciam se inclinar, como se quisessem devorar os momentos felizes. Clara se sentiu puxada para a escuridão, a pressão nos ouvidos aumentando. A luz piscou, e ao olhar para o lado, ela viu a figura de Júnior novamente, agora mais próximo, quase desesperado. Corra! É uma armadilha! Ele gritou, mas algo em sua voz soou distante, como se não fosse ele realmente. Júnior! A palavra escapuliu entre seus lábios. E então, em um momento desconcertante, o que parecia ser uma onda de confusão se transformou em uma certeza aterrorizante. A verdadeira identidade de Júnior piscou em sua mente, como um flash. Clareza. Você não é ele. É, Clara sussurrou, o rosto dele mudando sob a luz. A imagem de Júnior se distorceu, as feições se transformando em algo desconhecido, um ser sem forma. Eu sou tudo o que você teme. A voz agora era uma mistura de ecos. Clara sentiu a carne arrepiar-se. Eu sou o que você procura, e o que você teme em você mesma. Ela recuou, a compreensão a golpeando como uma onda. Júnior tinha sido a ilusão, o que sempre estivera se escondendo sob a superfície. Era a sombra da culpa, dos medos, das memórias esquecidas. O verdadeiro Júnior estava preso no jardim, assim como todos os outros. Não, não pode ser! Clara gritou, a angústia estampada em seu rosto. E mais uma vez, tudo virou uma versão turva do que estava. A sala se contorcia, as paredes cheias de rostos familiares, agora se transformando em máscaras. O jardim é você. Ela percebeu, e num instante aterrador, que o jardim não era só uma prisão, mas um reflexo dos segredos sombrios enraizados em sua própria família. As mentiras, os pactos, tudo estava entrelaçado com o próprio solo sob seus pés. O pânico crescia, mas a verdade era clara. Clara precisava encarar o que sempre havia negado. Ela tinha que confrontar sua própria dor. Então, as sombras começaram a se agitar,
e Clara viu rostos conhecidos se contorcendo em gritos silenciosos. A pressão nas paredes aumentava e um som ensurdecedor tomou conta do espaço, como se os próprios segredos quisessem escapar. Clara, você tem que decidir se vai ficar ou se vai sair. A voz de Júnior ecoou, mas agora não era somente urgência, era implorativa. Se você não for agora, este lugar te consumirá. Mas antes que pudesse optar, algo terrível aconteceu. Uma fissura se abriu no chão e uma energia pulsante começou a se irradiar dela. Flores brotaram da terra, mas não eram flores comuns. Eram flores de dor, cada uma representando um segredo enterrado, uma escolha feita no escuro. Clara ficou paralisada. Então, uma luz intensa surgiu do horizonte. E dela apareceu uma mulher. Era sua mãe. Com um olhar profundo e carregado de tristeza, ela estendeu a mão. Clara, você não pode acreditar em tudo o que vê. O que temos aqui não é o que parece. Mas você está aqui! Clara gritou, lágrimas brotando. Você esteve com a avó o tempo todo. Por que não me contou? Por que tudo isso? A expressão da mãe se contorceu em dor. Porque eu não sabia. Você precisa entender. O que a nossa família esconde vai muito além do que se pode imaginar. O jardim alimenta a culpa, e a sua avó é o que você acredita. Ela fez um pacto, mas não estava sozinha. O coração de Clara disparou. O que está dizendo? A mãe hesitou, como se tivesse engolido um segredo amargo. Eu também fiz parte disso. Eu aceitei as consequências. E agora você está prestes a fazer a mesma coisa. As palavras soaram como um trovão. Clara se sentiu tonta. O chão não estava mais sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade. Como você pode ser? Mas antes que conseguisse terminar, um tremor violento sacudiu o espaço e sombras começaram a se formar ao redor dela. Não eram só memórias ou ilusões. Eram as versões distorcidas de sua família, encarceradas na dor, invocando um lamento coletivo. Você precisa escolher, Clara. A voz de Júnior alinhou-se com a de sua mãe, em um grito compartilhado. Você tem que decidir se vai aceitar ou lutar contra o que somos. E naquela fração de segundo, tudo escureceu novamente. A única certeza que restou foi a pergunta angustiante ressoando em sua mente. Qual será o preço da verdade? Clara estava sozinha na escuridão, seu coração pulsando com a intensidade das emoções. A voz de sua mãe ecoava em sua mente, mas o que mais a atormentava eram as palavras de Helena. A decisão estava diante dela e a pressão a sufocava. O lugar estava mudando. A energia do jardim a envolvia como um manto áspero. E então, em meio à penumbra, uma luz ofuscante a atingiu. A luz cresceu e, de repente, Clara se viu em uma nova cena. Era como se tivesse sido transportada para um momento do passado. Um quarto espaçoso, paredes cobertas de papel de parede floral e o cheiro de chá fresco no ar. Sua avó, mais jovem, estava sentada à mesa, risos e sussurros preenchendo o ambiente. Mas algo não estava certo. A alegria era ensombrecida por uma ameaça invisível. Clara hesitou, mas um impulso a fez se aproximar. Vovó? Ela chamou, a dúvida misturando-se à esperança. A mulher virou-se e Clara sentiu um frio na espinha. O olhar dela não era doce, mas carregado de um peso que Clara nunca havia visto. Você não deveria estar aqui, Clara. Por quê? As palavras ficaram presas em sua garganta. O ambiente começou a mudar mais uma vez. As risadas se tornaram gritos e as paredes pareciam se inclinar, como se quisessem devorar os momentos felizes.
Clara se sentiu puxada para a escuridão, a pressão nos ouvidos aumentando. A luz piscou, e ao olhar para o lado, ela viu a figura de Júnior novamente, agora mais próximo, quase desesperado. "Corra! É uma armadilha!" ele gritou, mas algo em sua voz soou distante, como se não fosse ele realmente. "Júnior!" A palavra escapuliu entre seus lábios. E então, em um momento desconcertante, o que parecia ser uma onda de confusão se transformou em uma certeza aterrorizante. A verdadeira identidade de Júnior piscou em sua mente, como um flash. "Clareza. Você não é ele, é?" Clara sussurrou, o rosto dele mudando sob a luz. A imagem de Júnior se distorceu, as feições se transformando em algo desconhecido, um ser sem forma. "Eu sou tudo o que você teme." A voz agora era uma mistura de ecos. Clara sentiu a carne arrepiar-se. "Eu sou o que você procura e o que você teme em você mesma." Ela recuou, a compreensão a golpeando como uma onda. Júnior tinha sido a ilusão, o que sempre estivera se escondendo sob a superfície. Era a sombra da culpa, dos medos. O verdadeiro Júnior estava preso no jardim, assim como todos os outros. "Não, não pode ser!" Clara gritou, a angústia estampada em seu rosto. E mais uma vez, tudo virou uma versão turva do que estava. A sala se contorcia, as paredes cheias de rostos familiares agora se transformando em máscaras. "O jardim é você!" Ela percebeu em um instante aterrador que o jardim não era só uma prisão, mas um reflexo dos segredos sombrios enraizados em sua própria família. As mentiras, os pactos, tudo estava entrelaçado como o próprio solo sob seus pés. Então, como se o próprio espaço estivesse reagindo ao seu desespero, uma luz ofuscante começou a brilhar a partir do estabelecimento. Com um brilho pulsante, todo o cenário se iluminou e Clara viu algo que a deixou paralisada. Uma porta, flutuando em meio ao ar, havia se aberto abruptamente. E então, em movimento devastador, Clara viu a figura de sua avó passar por essa porta, mais uma vez jovem e vibrante. Mas sua expressão não era de alegria. Era uma mistura de dor e determinação, como se ela estivesse prestes a sacrificar algo muito valioso. "Clara!" A voz dela ecoou com um tom urgente. "Venha rapidamente!" Mas antes que Clara pudesse dar o passo, algo a atingiu como uma onda de choque. A sala começou a tremer e figuras de sua família, aquelas que ela pensava estarem presas nas memórias, começaram a emergir dessa luz. Faces conhecidas, sufocadas em medo, um ciclo de dor e desespero. Eram os seus ancestrais, todos ali, todos unidos. Mas uma das figuras se destacou. É a sua mãe, com um olhar intensamente torcido de culpa e dor. "Clara, não, não entre nessa porta. É isso que eles querem." "Era ela, mamãe?" Clara conseguiu perguntar, atordoada, as palavras fugindo da sua boca. "Eu não entendo." A tensão aumentava e o espaço ao redor delas estava se desintegrando lentamente, uma escuridão ameaçadora engolindo tudo. "Você precisa decidir, Clara," a avó afirmou, os olhos brilhando com a intensidade de emoções não ditas. "Você vai seguir o nosso caminho ou quebrar o ciclo?" Mas antes que pudesse responder, a figura da mãe deu um passo à frente. E a intensidade de sua presença mudou subitamente. "Não, Clara. Você não sabe. Não somos apenas vítimas aqui. A verdade é que somos cúmplices. A avó fez um pacto, mas eu também. Se você abrir essa porta, ficará presa tanto quanto nós." Um silêncio devastador pairou no ar. Clara sentiu seu mundo desmoronar ao perceber que não era só a avó que havia feito escolhas terríveis. A própria mãe também havia se atado ao mesmo destino. A verdade que havia buscado parecia mais sombria do que nunca, e o peso da traição
a esmagava. Ela tinha que se decidir. Abrir aquela porta significava libertar a todos ou condená-los a ficarem juntos nesse ciclo infernal. E enquanto a luz e a escuridão se entrelaçavam à sua volta, Clara percebeu, após tudo que havia aprendido, que a liberdade poderia não ser o que esperava. O jardim era mais complicado e perigoso do que pensava. Aquela porta poderia ser sua única oportunidade, mas a que custo? Suas mãos tremiam. A escolha estava diante dela, e a última pergunta a atravessou como um fio afiado. E se tudo o que eu sou nunca fosse suficiente? Clara estava à beira do abismo, a luz pulsante da porta iluminando seu rosto, enquanto as vozes de sua mãe e da avó ecoavam em sua mente. A tensão se acumulava, um nó no estômago. A decisão pesava como uma âncora. O que ela faria a seguir? Clara, a escolha é sua. A voz de sua mãe soou como um grito no vento, misturando-se ao caos que a cercava. Clara olhou para a luz convidativa, como se soubesse que atravessar aquela porta poderia mudar tudo. Mas que preço ela teria que pagar? Um tremor forte sacudiu a terra sob seus pés. Flores despedaçadas começaram a brotar do chão, suas cores vibrantes contrastando com a escuridão. Clara sentiu que o jardim pulsava, reagindo ao seu desespero. O murmúrio crescente das vozes familiares ecoou, algo que a envolvia em sua agonia. Sem aviso, a figura de sua avó desapareceu, e a luz da porta começou a se distorcer, tornando-se mais sombria. Clara, não, vá embora! A voz de Júnior agora carregava um tom de urgência misturado com desespero. Você não percebe, o jardim está mudando. Ela se virou confusa, mas não havia mais tempo. As sombras das figuras familiares se aproximavam. Clara chegou a um ponto de ruptura. Eu não consigo, ela gritou. Não sei o que fazer. E então, algo incrível aconteceu. A escuridão que cercava o jardim começou a se dissipar, enquanto uma energia desconhecida a envolvia. Clara sentiu uma onda de calor percorrê-la, e em meio ao turbilhão, uma figura conhecida surgiu pela neblina. Era um homem alto, de longos cabelos escuros e olhos penetrantes. Sua presença era inconfundível. Pai? O nome escapuliu de seus lábios, a voz quase um sussurro, enquanto o inusitado a deixava atordoada. O pai que ela pensou que estava perdido para sempre, agora estava ali, diante dela. Clara, você precisa ouvir. A urgência em sua voz era palpável. O que você está enfrentando é muito mais complexo do que você imagina. A essência deste jardim, tudo começou com o pacto que eu e sua mãe fizemos. Ela arregalou os olhos. O tempo parecia parar. O que você quer dizer? Você também estava envolvido nisso? A incredulidade tomou conta, enquanto a dor crescia dentro dela. Como poderia? Cole havia desaparecido e agora retornava para a confusão. Sim. Ele se aproximou, estendendo a mão. Mas Clara hesitou. Eu fui forçado a fazer escolhas. A verdade é que todos nós nos envolvermos no mesmo ciclo de dor. Seu avô, sua avó, sua mãe, todos parte de um plano que se estendeu por gerações. O chão sob eles tremeu ainda mais, e a atmosfera se tornava eletricamente pesada. Mas por quê? O que vocês queriam esconder de mim? Eu preciso saber. Clara lutou contra as lágrimas, o coração agitado pela revelação. Porque o pacto, Clara, não era apenas sobre a família. Era sobre um ser que se alimenta de nossas memórias, nossas dores. Ao longo dos anos, todos nós fizemos parte desse jogo. E agora você é a única capaz de quebrar isso. Ele tomou um fôlego profundo, a expressão dele misturando-se entre determinação e desespero. Mas você me deixou. A frustração tomou conta, enquanto a realidade do que ele dizia parecia se desdobrar como um pesadelo. A verdade de que talvez seu pai nunca tivesse partido realmente a enchia de raiva
e uma triste resignação. Oi, Clara, Júnior interrompeu, a voz carregada de emoção. A nossa família está presa nesse ciclo maldito. Ele se alimenta de quem pensamos que amamos. Você tem que enfrentar isso. E nesse instante, as paredes do jardim começaram a desmoronar. O calor e o frio competiam em um furacão de emoções. Clara respirou fundo, seu coração batendo rápido. A confusão aumentava, mas dentro dela uma chama presa se acendia. Eu não sou parte disso. Não serei uma marionete desse jardim ou das memórias de vocês. As palavras ecoaram, e em uma fração de segundo, a luz da porta brilhou intensamente, como se quisesse atraí-la para fora. Mas antes que pudesse fazer um movimento, uma onda de força a empurrou para o chão. A verdade estava se revelando, não era apenas sobre ela, mas sobre todo o legado que a encurralava. E nesse momento de revelação, Clara percebeu o que realmente estavam escondendo, a verdadeira natureza daquela maldição. E enquanto a escuridão avançava em direções não imaginadas, Clara teve certeza de que nada seria como antes. A verdadeira batalha estava apenas começando. Clara sentiu o chão estremecer ao seu redor, enquanto a voz de seu pai ressoava em sua mente. Você é a única que pode quebrar o ciclo. Ele estava certo. O universo ao seu redor parecia pulsar, como um coração batendo em sintonia com suas emoções. Com a luz da porta vibrante atrás dela e as sombras ameaçadoras se aproximando, Clara teve clareza instantânea. Ela não era só uma observadora. Ela era a protagonista de sua própria história. Com um impulso, avançou para a luz. Eu não vou me esconder mais. Nenhum de vocês será aprisionado outra vez. As palavras saíram de sua boca como um grito de guerra. A energia do jardim respondeu, as flores reagindo ao seu chamado. Uma onda de cores e sons parecia unir todos os que estavam ali, ecoando memórias e dores. Clara, o eco de Júnior se misturou ao seu chamado. Abrace a dor, transforme-a. Ela o olhou, a certeza em seus olhos. Ele era parte dela, e o que sentia por ele transcendeu o jardim, transcendeu a maldição. Então a escuridão começou a recuar, como se estivesse sendo puxada pela luz que emanava de Clara. As sombras dos rostos familiares que antes pareciam tão distantes, agora escureciam à medida que a força dentro dela crescia. Clara se lembrou das risadas, dos momentos compartilhados, mas também das dores e das mentiras. Era hora de encarar tudo. Eu libero vocês, Clara gritou, braços abertos. Eu não posso mudar o passado, mas posso escolher meu futuro. E naquele instante, o jardim tremeu, como se estivesse ciente de sua nova determinação. Uma luz intensa irrompeu quando a porta se expandiu, e com um último grito de libertação, Clara atravessou o limiar. Lembranças se agitaram ao seu redor, cada uma mais vívida que a anterior. Viu a avó sorrindo, a mãe preocupada, o pai lutando. Cada expressão contou uma história, cada memória era um pedaço do legado dela. Quando os gritos se calaram e a luz se estabilizou, Clara se viu em um lugar desconhecido. Não era o jardim, nem o quarto da avó. Era o espaço vazio, como uma tela em branco. As figuras familiares agora estavam com ela, não como sombras, mas como luzes cintilantes. Elas sorriam, aliviadas, e Clara percebeu que haviam sido libertadas. Vocês estão livres, sussurrou, a emoção embargando sua voz. Você fez isso, Clara! A voz de Júnior ecoou suavemente como um abraço caloroso. Agora podemos viver sem medo. Ela sorriu, a sensação de alívio envolvendo-a como um cobertor quente. Ao olhar ao redor, uma dúvida surgiu. E se a liberdade não fosse suficiente? E se os segredos do passado ainda persistissem?
mesmo nessa nova realidade. O abrigo oferecido não garantia um final feliz. Eu estou pronta para enfrentar qualquer coisa, Clara declarou ao vazio, um misto de ansiedade e determinação em seu peito. Uma nova jornada estava prestes a começar, e as incertezas assombravam sua mente. Mas uma coisa era clara: ela não estava mais sozinha. Ouvindo sua própria voz, projetando confiança, sabia que a luta pela verdade era apenas o começo. E assim, enquanto a luz ao seu redor pulsava, Clara respirou fundo e aceitou o desconhecido que se aproximava. Agora é a sua vez. Se você chegou até aqui, isso significa que a jornada de Clara tocou você. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo com seu apoio. Deixe suas reações nos comentários e inunde a seção com suas teorias sobre o final. E compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que mais histórias como essa cheguem até você. Não espere nem mais um segundo.